Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos estar falando aí sobre tempo gráfico. Exatamente, uma ferramenta aí que poucas pessoas sabem utilizar de uma maneira inadequada, errada, complicado. Mas é isso aí, isso pode tornar uma virada de chave para muita gente, certo? O trade não tem apenas uma virada de chaves, e sim várias, certo? Essa virada de chaves seria quando você consegue dominar algo, você consegue entender e compreender aquilo ali e consegue passar essas informações na prática de uma maneira mais tranquila, certo? Um exemplo disso seria o uso da ferramenta do Fibonacci, certo? Quando você sabe utilizar a Fibonacci, sabe utilizar a projeção daquele Fibonacci e outros tipos de indicadores com o uso de Fibonacci, certo? Então é o seguinte, e temos também a questão de um outro exemplo no gráfico, é quando você sabe utilizar ali o volume financeiro de uma maneira mais eficiente naquele gráfico ali, certo? Eu vou estar tirando esse vídeo e mostrando para vocês a tela aí do tempo gráfico. Esse movimento do preço é um reflexo da psicologia humana, certo? A esperança, medo, entusiasmo, ganância. Então, o tempo gráfico pequeno, ele reflete em tendências pequenas. Quanto menor o tempo gráfico, menos significativo. Mas por que ele é menos significativo? Porque, dependendo do ativo, você não vai ter liquidez suficiente para poder estar trabalhando. Ou seja, nós temos aqui um exemplo do dólar, certo? Do FUT, um dólar histórico. E o que acontece? Vou estar abrindo um outro ativo aqui e mostrando para vocês quando o ativo não possui liquidez suficiente naquele tempo gráfico. Olha só, estamos utilizando o mesmo tempo gráfico de 5 minutos, só que esse ativo ele não possui liquidez suficiente, ou seja, não tem como você fazer uma leitura gráfica nesse ativo para poder trabalhar no day trade, correto? Vamos colocar aí de 60 minutos. Ele ainda está mais ou menos, tem pouca liquidez se desenvolvendo. Um gráfico diário. Já no diário, nós podemos observar que ele já possui uma certa liquidez. Então, por se tratar desse ativo, baseando apenas em tempo gráfico, o ideal seria trabalhar com ele aqui no diário para poder fazer um swing trade, correto? Então, vamos voltar aqui para o histórico. 5 minutos. É isso aí. Então, o que acontece? Vamos acertar aqui. Aí. É o seguinte, então, um ponto muito importante para a seleção do time frame é a liquidez do ativo, que será operado. Muitos ativos no Brasil possuem baixa liquidez para o day trade. O nosso mercado de ações é um exemplo de baixa liquidez. Por isso, olhar os 60 minutos te dará um bom norte, certo? Ou seja, quando se trata de ações, alguns ativos, infelizmente, não vai ter como você trabalhar por menos de 60 minutos. Aquele ativo mesmo que eu acabei de mostrar, o Domo, ele simplesmente, o ideal ali, no meu ponto de vista, seria no diário. Ele vai te dar um movimento mais preciso ali, correto? A batalha entre compradores e vendedores no gráfico mensal é muito mais forte que no intraday. O intraday é quando você trabalha aí com um tempo gráfico de 2, 5, 15, 30, 60 minutos, correto? Então, o que acontece? Nisso, os sinais de reversão são mais significativos em tempos maiores, correto? Então, mas o que vai determinar se você vai atuar um tempo gráfico menor ou maior é seu horizonte, correto? Então, para um cara de longo prazo, não importa um martelo invertido em 15 minutos. Ou você aparecer no semanal ou mensal, aí ele vai ter que levar em relevância aquele martelo invertido, aquele sinal ali, correto?
Por isso não faz sentido você olhar um gráfico de 5 minutos para uma operação de swing trade. Observar a variação do mercado, tique a tique, pode prejudicar uma operação de swing trade, porque isso pode fazer você tomar decisões incompatíveis com o tempo gráfico que você estava operando. Então, o que quer dizer? Se você analisou a sua entrada naquela determinada ativo, naquele tempo gráfico, nas ações, fiz uma entrada aqui no swing trade, em determinada ação, no diário, correto? Eu vou olhar o que está acontecendo no gráfico de 15 minutos. Isso só vai te prejudicar cada vez mais e mais. Você pode acabar saindo de operações prejudicado e isso pode acabar te levando à ruína, perdendo dinheiro por não saber escolher e manter aquilo ali de uma maneira mais eficiente. Mas isso não significa que você não deve olhar múltiplos tempos gráficos além daquele que você está operando. Muito pelo contrário, olhando um tempo gráfico maior ajuda na sua tomada de decisão, correto? No gráfico de 5 minutos, que eu estou deixando desde o início, e um de 60 para mostrar para vocês o que aconteceu hoje no mercado. Eu vou pegar aqui a Fibonacci e vou traçar no gráfico de 60 minutos e puxar para cá. Pronto. O que nós podemos observar? É o seguinte, observa aqui no gráfico de 5 minutos, essa região onde que ela começou a ter aí umas velas lateralizadas. Nesse exato momento, se você olhando, observando apenas esse gráfico do time frame de 5 minutos, você iria fazer nada, certo? Você esperar ali um momento para o gráfico decidir qual região. Mas, se você pegar aqui no gráfico de 60 minutos, ele vai te dar uma direção, ou seja, porque a retração, essa correção que ele acabou de fazer aqui, foi na Fibo, aqui onde eu acabei de colocar o mouse, foi na Fibo aí de 61. Ou seja, a possibilidade de ele respeitar essa Fibo e continuar seu movimento de alta é muito grande. Então, por isso, é muito bacana você estar utilizando meios e saber como colocar isso em prática para poder tomar uma decisão. Mas, afinal, qual é o melhor tempo gráfico para operar? Não existe, certo? A escolha recairá, obviamente, no seu perfil operacional. A escolha também pode ser determinada por tipo de ativo que você opera. Exemplo, o índice é um ativo bastante volátil. As operações em gráfico menores do que 5 minutos tendem ali a violinar muito mais e deixar vocês vulneráveis a operações de um stop muito curto, correto? Ou o fato é que quanto menor os tempos gráficos que você tem, menos confiáveis são os sinais de análise técnica. Isso ocorre justamente por causa dos movimentos bruscos realizados pelos grandes players. Eu ressalto ainda para você que você é livre para poder escolher o tempo gráfico que preferir, mas que você tem que adequar o seu jeito de operar, o seu emocional, a sua disponibilidade de tempo, mas independente daquilo que escolher, é fundamental que você teste isso, certo? Você tem que fazer um backtest ali na conta de treinamento, com o tempo, colocando esse tempo gráfico, se encaixando aí no seu operacional. E vai fazendo anotações nas suas taxas de acerto, ou seja, você deve anotar tudo ali para saber se realmente isso está se enquadrando perfeitamente no seu operacional. Aí você definiu no seu setup, viu que funcionou naquele tempo gráfico, aí você vai testar em outros tempos também, maiores ou menores, procurando ali anotar e calcular onde que vai obter os melhores resultados, as melhores taxas de acerto. Então, somente depois disso, aí sim você tem que levar bastante em consideração a esse tempo que vai levar esse teste, certo? Mas você tem que entender que
ninguém vira trader apenas em um mês, certo? Então, é bom você encaixar seu operacional primeiro da maneira eficiente para que você possa ter um grande destaque aí na hora que for para real e evitar aí ter umas perdas por não ter um operacional encaixado, correto? Então, aí você vai ter o operacional encaixado, tempo gráfico, você sabe como analisar isso, sabe como chegar no mercado, definir as coisas. Ah, esse ativo aqui é uma criptomoeda, ele é um ativo muito volátil, não concorda? Então, um ativo muito volátil, eu não vou usar aqui um tempo gráfico de 60 minutos ou diário, eu posso pensar que está utilizando aqui de uma semana ou 2 dias, para poder, pelo fato de ele ter muita volatilidade. Então, isso você tem que ter em mente, quando mais volatilidade o ativo tem, ou se ele é para longo prazo, você tem que definir um tempo gráfico maior. Agora, se você vai utilizar operações para ter seus resultados no dia a dia, que nem o day trade, que é quando você executa uma ordem no mesmo dia e encerra ela no mesmo dia, aí você vai procurar um time frame com o menor tempo, correto? De 5, 10, 15 minutos, que aí você vai ter uma noção melhor encerrando a operação naquele dia a dia. E quando você estiver bastante confiante, montou o seu operacional, montou o seu setup perfeito, está tudo satisfeito com o tempo gráfico utilizado, aí é a hora de você começar a praticar o gerenciamento financeiro para aumentar o tamanho da sua mão com total segurança. Enquanto isso, você deve aí trabalhar seu emocional com apenas um contrato, mantendo esse equilíbrio por um determinado tempo, e isso, quando começar a trazer aí um grande resultado, aí você começa a estar aumentando aí, como se diz, os seus contratos, a sua mão, correto? É isso, pessoal. Então, hoje, encerro aí. Espero ter ajudado vocês aí a questão do tempo gráfico, correto? E até mais, né? Ah, sou novo aqui no canal e acabo perdendo o jeito, né? Eu já estava em encerrar esse vídeo, mas eu espero que você aí peça um grande favor para você estar ajudando aí o canal, compartilha com seus amigos, não deixa de curtir e se inscreva no nosso canal, correto? Até mais e fica de olho, porque terá mais vídeos aí e pode deixar aí no comentário o que você achou, se tem dúvidas ou dica de próximo vídeo que você queira que eu possa estar falando para vocês. Até!